Olá, minhas caras e meus caros participantes do curso Política Pública de Juventude, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje trabalharemos com o conceito de territórios. Você sabia que o conceito de território possui várias definições? Aqui abordaremos o que é território sobre a ótica da geografia política. Vamos lá? Me acompanhe nessa videoaula? Território é um termo que é polissêmico, ou seja, tem muitos significados, e por isso que é difícil definir seu conceito. Aqui, para o nosso curso, chamaremos a atenção para o entendimento da geografia política, que território não é apenas uma porção de terra, mas também as relações de poder dentro desse espaço. É um espaço onde não é apenas o Estado que exerce poder. Por exemplo, qualquer grupo social que mantenha relações de poder com outros grupos também produz ou reivindica territórios. Vejam as disputas entre quadrilhas de traficantes, as reivindicações de sem terra e também sem teto, ou às vezes o impedimento de locomoção de pessoas por discriminação, preconceitos raciais, étnicos e até mesmo religiosos, entre vários outros. Isso demonstra que as relações de poder e, por consequência, há uma disputa por território. Nesse sentido, podemos dizer que a ocupação desse território sobre a ótica de relações de poder possui vários níveis, que vai desde o local até o global. E ainda pode se expressar de muitas maneiras, por exemplo, por meio de relações sociais, culturais, políticas, econômicas. Relações estas que podem variar com o tempo, inclusive, se deslocando nos mais diferentes espaços e se organizando a partir de redes que se interligam pelo próprio fluxo de contatos pessoais ou informacionais. Por esse motivo, quando dizemos sobre a importância de mapear o território nos programas de políticas públicas de juventude, estamos chamando a atenção para que é necessário mapear e pesquisar sobre como se dão essas relações de poder num determinado espaço. Importante anotar que, sendo relações de poder, a territorialidade cria, modifica e define subjetividades. Por isso, a referência aqui para vocês é a sociologia de George Simmels, quando ele estuda a vida mental nas grandes cidades em comparação com outras cidades. E ele se pergunta como é que a personalidade se forma e se acostuma a essas disputas. Diz ele, e aqui eu cito, com cada atravessar de rua, com o ritmo e a multiplicidade da vida econômica, ocupacional e social, a cidade faz um contraste profundo com a vida da cidade pequena e a vida rural, no que se refere aos fundamentos sensoriais da vida psíquica. A metrópole extrai do homem, enquanto criatura que procede a discriminações, uma quantidade de consciência diferente da que a vida rural extrai. Vejam, não se trata de julgar ou comparar o que é melhor ou pior entre as grandes cidades, as metrópoles e as pequenas cidades, mas sim entendermos como as relações de poder nesse espaço se estabelecem e constroem subjetividades. Não é exclusivo das cidades pequenas e mais distantes da metrópole, mas é comum que nas cidades menores, ou que sejam ou não sejam metrópole, que as relações de poder sejam mais autônomas e hierarquizadas, e que o convívio entre as pessoas sejam mais frequentes e prolongados. Nessas condições, segundo o Simmel, as personalidades e imagens de si mesmo parecem menos ambíguas aos outros, diferentemente, por exemplo, do que ocorre nas metrópoles, onde o poder é um pouco mais difuso, mais descentralizado e os contatos são mais breves. Assim sendo, é necessário algumas considerações iniciais que devemos ter em mente na hora de diagnosticar um local para que possamos organizar um roteiro relevante sobre políticas públicas de juventude.
Isso porque há um volume importante de dados dos mais diferentes aspectos sociais, econômicos e ambientais. Isso significa, para a nossa leitura que temos de George Simmels, que, ao levarmos em consideração um estudo sobre o território, não vamos apenas fazer dados quantitativos dos elementos que os órgãos nos oferecem, já que esses dados brutos sobre quantidade populacional, nível de educação, nível de saúde, podem ser analisados também sobre a ótica das relações de poder. Okay? Por isso que é necessário algumas outras considerações quando queremos mapear a juventude no território. Então, para um bom diagnóstico, é necessário algumas considerações que vocês devem ter em mente na hora de diagnosticar um local, para que assim possam organizar um roteiro relevante sobre políticas públicas. Há um volume importante de dados dos mais diferentes aspectos, sociais, econômicos, ambientais, sobre a realidade dos municípios brasileiros. Mas esses dados precisam ser tratados de modo a se transformarem em informação útil para vocês, que ajudem na formulação e na gestão pública, na criação e no acompanhamento de políticas e programas de juventude. Para elaborar esses diagnósticos nos programas públicos, sugerimos informações de várias áreas ou atuação governamental. Por exemplo, se vão diagnosticar políticas públicas no campo da educação básica, por exemplo, precisam conhecer não apenas as condições de acesso à escola, à infraestrutura escolar, etc., mas também aspectos relacionados que influenciam esses dados, como, por exemplo, as condições de vida dos estudantes, suas condições de moradia, o nível de pobreza, a escolaridade dos pais, entre outros fatores que afetam ou potencializam as ações específicas do programa. Um bom diagnóstico deve levantar informações sobre as características do público a atender, as potencialidades e fragilidades da economia local, as condições ambientais e sociais, a capacidade e experiência de gestão local e, muito importante também, o nível de participação da sociedade civil. A quantidade e variedade de temas para um bom diagnóstico é uma decisão difícil, pois se ela é muito abrangente, pode-se perder o foco e a objetividade. Se é muito restrito, pode não demonstrar as dimensões que determinam ou afetam o problema em questão. Uma boa referência que sugerimos a vocês está no quadro abaixo, que são diretrizes sugeridas para o diagnóstico municipal pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome. Dê uma olhada. E após escolher os indicadores sociais, é muito importante também traçar um retrato das condições de vida da juventude em sua região. E aí sugerimos que busquem as fontes e dados de pesquisas indicadas, ou, se necessário, quando for isso, computá-los. Esses dados também podem ser buscados indicadores socioeconômicos já computados por instituições com tradição e credibilidade. Damos as dicas de algumas das principais ferramentas e publicações de indicadores, como o IBGE, a Fundação SEAD, o PNUD e também dados dos ministérios, como da Saúde e Educação, entre outros. Todos esses você pode acessar através de alguns links que nós disponibilizamos a vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Como leitura complementar, sugiro o acesso à publicação fornecida pelo Centro de Pesquisa de Administração Municipal da Fundação Faria Lima, que foi desenvolvido pelo Instituto de Economia. Essa publicação chama-se Construindo o Diagnóstico Municipal, uma metodologia. Para acessar esses documentos,
Basta pegar o link e acessar através do link que deixaremos para vocês. Nos encontramos na próxima videoaula. Até lá!